No dia 27 de dezembro de 2017, Mathilde, enfermeira recém-formada, decidiu abandonar seu emprego no centro hospitalar do Cheillard, em Ardèche, no sul da França. Ela estava exausta não somente pelo ritmo de trabalho infernal, mas pela impossibilidade de atender de forma humana os pacientes idosos com quem convivia diariamente, a maioria deles com patologias graves. Esses centros hospitalares são chamados de EHPAD na França. São casas de repouso concebidas para idosos com doenças que provocam perda de autonomia, como o mal de Alzheimer, por exemplo. Mathilde ama o que faz e, à beira de um burnout, decidiu escrever uma carta para a ministra da Saúde, Agnès Buzyn, sobre suas condições precárias de trabalho. No texto, ela denunciou a falta de profissionais e a impossibilidade de ter uma relação humana com os pacientes por falta de tempo. Contou que os médicos só apareciam em caso de extrema urgência. Eu estava com raiva do que tinha se transformado minha profissão. Quando eu escrevi "essa não é minha profissão", era exatamente a sensação que eu tinha. E uma deformação da profissão que surgiu com a extinção das vagas, que se agravou, acredito, nos últimos 20 anos. Eu só tenho 2 anos de experiência, não tenho a pretensão de dizer que vi tudo. A ministra francesa nunca respondeu à carta, mas o texto teve uma grande repercussão e coincidiu com a greve das cuidadoras das casas de repouso, no início de 2018. No estabelecimento onde trabalhava, seu trabalho consistia em distribuir rapidamente os medicamentos a dezenas de pacientes, verificar parâmetros essenciais como pressão ou oxigenação em idosos com patologias graves ou glicemias no caso dos diabéticos. Além disso, realizar ou trocar curativos e administrar urgências vitais. Muitas vezes o médico demorava para aparecer, descreve no livro. Mathilde começou a se sentir estressada, estressante e se questionou até mesmo se não maltratava os pacientes em certas ocasiões. Nos centros, para se manter a organização, os idosos são privados da liberdade de movimento, explica Mathilde. Ela exemplifica a situação com a história de 2 pacientes que começaram a namorar e às vezes não estavam no quarto na hora da distribuição dos remédios. Isso representava uma grande perda de tempo para a enfermeira, sozinha com mais de 90 pacientes, porque ela era obrigada a procurá-los no prédio. Eu briguei com o paciente, que não estava em seu quarto na hora certa, e sim no quarto da namorada. Após a minha reação, eu parei e pensei comigo mesma: espera, eles estão em casa, eles têm direito de ir de um quarto para outro. Eu é que devia me adaptar ao ritmo deles e não o contrário. A gente tem a impressão de ser uma má profissional e de mentir para as famílias, dizendo que podemos ser vigilantes. Em outro caso, descrito no livro, ela conta que uma paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica, uma grave patologia respiratória, passou a noite respirando mal sem receber a visita do médico, o que acarretou em um enfisema pulmonar. Situações que ela não esperava enfrentar depois dos 3 anos que frequentou as concorridas escolas de enfermagem francesas. Fiquei muito decepcionada porque, na realidade, a maioria das casas de repouso na França se parecem com o local onde trabalhei. Condições de trabalho que impedem de ter uma relação humana com as pessoas. A prioridade é sempre para os cuidados médicos, porque eles podem ser contabilizados. Um curativo pode ser faturado, mas 15 minutos de conversa com uma senhora que não está bem não é algo quantificável, com uma tarifa definida pela Seguridade Social. Uma situação que parece inacreditável em um país desenvolvido como a França, mas que não espanta Mathilde. Para ela, o país tem recursos, mas ela questiona se eles são bem utilizados. A regra, diz, é fazer cada vez melhor sem meios para isso, com anúncios do governo que a enfermeira considera contraditórios. Ela lembra que o presidente Emmanuel Macron sugeriu a extinção de cerca de 30 mil cargos de enfermeiras em 2019, enquanto a ministra da Saúde quer criar mais vagas para profissionais à noite. As questões ligadas ao envelhecimento da população na França não parecem ser a prioridade dos nossos dirigentes. Na França, pelo menos 25% da população tem mais de 65 anos. Para a enfermeira, a negligência do governo, mas também da família e da sociedade em relação a essa realidade. A impressão é que, de certa forma, as pessoas idosas são consideradas como um incômodo. Quando envelhecemos, não fazemos mais parte da população ativa e isso diz muito sobre a questão. Somos inativos e dessa forma custamos mais caro, sem dar nada em troca.
A sociedade na qual vivemos não tem vontade de visualizar como será a velhice e o fim da vida. De Paris, Thaís Estivanin, da Rádio França Internacional, para a agência Rádio Web.